Filipenses capítulo 3, verso 1. Você encontrou? É importante que você me siga em seu aplicativo, na Bíblia de papel, no livro, etc. Olha o que diz aqui: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, já que para vós isto é segurança. Ok? Então, como quero começar este bate-papo com você? Eu sei que há ministros, pastores, líderes, alguns que se estão chegando à escola profética já. Queria romper um pouco na sua expectativa, isso que se criou a partir do ano 2000, de que corremos atrás da nova revelação. Você está aqui? Eu não sei você, mas a partir de 2010, o Brasil entrou, se posso chamar assim, em uma máquina de produzir um novo. Você está aqui ou não? Então a gente corria atrás de uma conferência, atrás de um café de pastores, buscando algo novo. E especialmente os ministros, porque eu sou um ministro, íamos àqueles lugares a tratar de captar algo novo, para levar algo novo para as nossas comunidades. Sim ou não? Sim, e isso não está mal, não está do tudo mal, não estou dizendo que está mal. Mas entramos em uma corrida frenética, certo? Atrás do novo, atrás da última revelação. Está acompanhando? Sendo que não tínhamos nem mastigado ainda, nem entendido em plenitude aquilo que se nos tinha dito anteriormente, mas entramos em uma síndrome do novo, da nova revelação, da nova música, da nova banda, do novo livro, do novo pregador. Me estou fazendo entender? Então, observe o que disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim aos filipenses: não me incomodo repetir a vocês o que em algum momento já diz. Isso não é incômodo para mim. O que tenho como prioridade, que a repetição gera segurança em você. Você está aqui ou não? É o que Paulo diz, não o Dario. Perfeito? Então, o que quero lhe dizer nesta hora? Já abrir este momento de bate-papo. Estamos em um tempo onde Deus trará de volta algumas coisas para nós. E a gente dirá, mas será que esses homens não têm outra palavra? É momento de repetir aquilo que já Deus nos diz, porque isso vai gerar segurança. E aqui me conecto com a palavra do pastor Alexandre, não é? Porque há homens de Deus que estão percorrendo, por assim dizer, um caminho que não é o caminho para eles percorrer, porque não entenderam direito, de maneira correta, aquilo que Deus falou com eles. Você está aqui? Porque são faltas de entendimento de alguma maneira. Está acompanhando? Então, nesta tarde, não tenho a intenção de lhe trazer a nova revelação. Posso ouvir um amém? Amém. Ok? Não estou preocupado se você vai entortar a nariz e dizer, mas que isso já conheço. Se Deus trazer de volta algo que você já conhece, isso quer dizer que você não o conhece como lo deveria conhecer. Alô? Perfeito? Porque nós precisamos romper com essa síndrome. A síndrome da novidade, a síndrome da última música, a síndrome da última revelação. Olha, essa é a última, é a top. Não. Ok? Paulo estabelece este princípio: a repetição gera segurança. Você está aqui? Perfeito, muito bem. Estabelecido esse primeiro trilho, quero retomar o texto da pastora Patrícia. E quero que abra lá no livro de Esther, capítulo 1, verso 8. Se você não estava aqui no começo, a pastora Patrícia deu o pontapé inicial a este ajuntamento, nos falando de Esther, capítulo número 1, onde é um livro altamente tipológico, onde todos os personagens apontam para uma verdade espiritual. Não aparece Deus aqui, certo? Deus está escondido, Deus está entretecido entre cada um dos personagens. Para que nós possamos entender em profundidade o livro de Esther, a gente precisa lançar mão para a tipologia. O que significa cada personagem? Se Esther representa a igreja, não é verdade? Sim?
Quem representa o rei Assuero? O rei Assuero representa Deus. Me está acompanhando? E ele promove um banquete, como nos foi dito, e convoca os príncipes, os prefeitos, que tomavam conta, certo, de los distritos, das capitanias. E aí eles se congregam e ele dá um grande banquete. E a pastora Patrícia diz, mas eu quero o verso 8. O verso 8 ele disse que cada um, certo, lhe tinham sido distribuídos copos, não é? Vasos de diferentes tamanhos e de diferentes materiais. Diga assim comigo, o tamanho do copo não é o problema. Ok? Diga de novo com mais convicção, o tamanho do copo não é o problema. Não precisa repetir. O verso 8 diz que os mordomos reais distribuíam vinho em abundância, porque o rei tinha dado a ordem que servissem vinho a cada indivíduo conforme ele tinha a capacidade de beber. Sim ou não? Está mais ou menos assim, não é? Sim. Então, querido, o problema não é o copo. O problema é quanta sede a gente tem. Porque o rei, certo, o rei Assuero, que prefigura de alguma maneira Deus, ele determinou que se desse vinho em abundância e que não colocasse limites. Ele não estabeleceu, olha, 3 copos por pessoa, mais que isso, não. Ele disse, olha, deem a beber à vontade, conforme a capacidade que cada um tem de beber. Você está aqui? Então o copo não é o problema. O copo não é o problema. O problema é quanta sede você tem. O vinho não é o problema, porque o rei determinou que se dê vinho na abundância. Você está aqui? Talvez você diga, ah, mas meu copinho é pequeno. Então manda ver. Às vezes que você, não, meu copo é maiorzinho, eu quero só 2. O outro pequenininho, 10, 12. Porque o que determina, o que Deus quer manifestar na sua vida, certo? É a sede, é a fome que você possa ter por Ele. Me está entendendo? Então não depende do pregador, não depende de quão, certo? E isto é importante, mas não depende de quão ungido seja o pregador. Depende da fome e da sede que você possa ter por Ele. Está acompanhando? Isso precisa ficar muito claro nas nossas vidas. Para quê? Para que nós nos possamos embebedar, se podemos dizer assim, daquilo que Deus está distribuindo nestes dias, naquilo que Deus está manifestando nestes dias, ok? E com isto, lhe estou dizendo que lhe estou passando a bola para você. Você não depende de quão eloquente eu seja. Você não depende, por isso comecei. Se eu trago a última revelação ou a anterior à última, pouco importa. O que importa é quanta sede você tem de beber daquilo que Deus quer derramar. Está acompanhando? Perfeito. Vamos para outro texto. João capítulo 6, por favor. João capítulo número 6. Verso 28 e 29. Enquanto você procura, eu quero lhe dizer que eu sou seu amigo, amém? Eu estou construindo o mesmo reino, amém? Mas se eu de repente posso dizer algumas coisas que parece que eu sou seu inimigo, não é verdade? Coisas que talvez você, nossa, olha o que o cara está dizendo, olha como ele está enfocando a coisa, amém? Então eu sou seu amigo, eu confesso que Jesus veio em carne, eu confesso. Ok? Eu estou construindo o mesmo reino, a mesma casa, certo? Da qual eu e você somos pedras vivas na edificação da casa. Amém? Só lhe peço um favor, não me julgue a cada texto, me deixe completar. Ok? A cada texto, olha o que ele falou. Olha, não ouvi assim, não me ensinaram assim. Ah, um livro que eu li não dizia isso. Não, me deixe terminar. Amém? Depois você faz seu julgamento. E como Paulo diz, se é bom, você toma para você. E se é ruim, você vê o que faz com isso. Mas eu preciso ser responsável a lo que Deus me confiou.
Amém? Perfeito. Capítulo 6 de João, versículo 28 e versículo 29. Se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, não é? Que temos que fazer para fazer as obras de Deus, sim ou não? Sim. Diga assim, os homens se aproximam de Jesus e fazem esta pergunta. Ok? Esta pergunta está em plural. Eles querem fazer obras. Diga, os homens querem fazer obras. Perfeito? Então ele diz, qual tem que ser a nossa atitude para fazer a obra de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é esta, que conheçam aquele que o Pai enviou, sim ou não? Ok, observe a primeira diferença. Os homens perguntam em plural, Jesus responde em singular. You know? Os homens perguntam por obras, Jesus responde, a obra de Deus é esta. A pergunta feita por aquele que se achegou a Cristo está feita em plural. Ele tem em mente a quantidade, ele tem em mente o resultado. Jesus responde em singular, a obra de Deus é esta, que creiam em aquele que o Pai enviou, sim ou não? Está aí, pergunta de retórica, pergunta do Enem, quem o Pai enviou? Cristo, diga Cristo. Então qual é a obra? A obra é fazer coisas? A obra é conhecer a Cristo. Você está aqui? Me está acompanhando? Agora, aqui me engancho com o pastor. Eu sei que há toda uma explicação psicológica para responder à problemática que muitos ministros estão vivendo. Mas aqui há um ponto neurálgico. Porque nós queremos fazer coisas, queremos fazer obra, queremos apresentar algo, sim ou não? Aqui um parêntese, certo? Aqui vou chutar a canela. Deus nunca, certo? O Cristo não pede resultados, Ele pede fruto. Alô? Me está acompanhando? Cristo nunca pediu resultados. Eu lhe digo mais, quando Deus vem a uma comunidade de fé, quando Deus vem a um grupo e não vem para habitá-lo, porque Ele já nos habita, mas Ele vem para ver como estão sendo feitas as coisas. Ele não avalia a partir do ponto de quantas pessoas há sentadas naquela igreja, ou de quantos carros há estacionados em seu estacionamento, ou quantos projetos sociais há desenvolvido essa igreja. Ele não mede dessa maneira, ele não mensura dessa maneira. Ele vem com uma balança para pesar quanto dele há nas pessoas. Porque o que importa a Cristo e a Deus é quanto de Cristo temos na nossa vida. Me está acompanhando? E isto não é uma apologia a ser poucos ou a fazer poucas coisas para Deus. Me está acompanhando ou não? Mas a gente está preocupado de quantos temos no salão, quantos carros estacionados nós temos. E isso vai criando uma agonia. Sabe por quê? Eu vou lhe contar um segredo. Porque sempre haverá alguém que tem mais gente que a gente. Sim ou não? Olha, eu vou contar outro segredo. Sempre haverá alguém que tem um salão melhor que o de a gente. Eu vou lhe contar outro segredo. Sempre haverá alguém que trairá um pregador mais top que a gente. Mas Deus não mensura dessa maneira. Deus não mede dessa maneira. Ele quer ver quanto de Cristo há na sua vida. Está entendendo? E é como aquela ilustração lá do filho de Nabucodonosor, certo? Quando a mão escreveu na parede, que disse Daniel? Fuiste pesado na balança de Deus e fuiste achado em falta. Esse tem que ser o nosso drama. Que quando sejamos pesados na balança de Deus, não sejamos achados em falta. Assim tenhamos 10, assim tenhamos 20, assim tenhamos 30, assim tenhamos 300, 500, 1000, 3000, 5000, pouco importa. Alô, obrigado por sua alegria, obrigado por sua amém, obrigado por seu entusiasmo. Está acompanhando? Então, você e eu, sejamos ministros ou não, fomos chamados para conhecer o Senhor. E aqui radica
certo? A partir de aqui está o radical. A partir de aqui se desenvolve a nossa vida. De quanto eu conheço o Senhor. Amém? Me está acompanhando nisso? Mas a gente quer fazer coisas igual que aqueles homens. Igual que os homens da historinha que o pastor nos contou do bom samaritano. Nós queremos mostrar serviço. Querido, olha, nós queremos preencher estatísticas. Sai para lá, meu irmão. A igreja nunca foi dirigida por marketing. Nunca. Me está acompanhando? Observe, eu vou lhe dar estatística. Diga estatística. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear, sim ou não? A semente caiu em 4 porções de terra diferentes, sim ou não? Só o 25%, porque se foram 7 lançamentos e lançou, o semeador enfiou a mão naquele como avental que ele tinha, não é? E lançou, pegou, certo? Se chama como um punhado, se chama? Um punhado de sementes e lançou. O texto, nessa cronologia, diz que o primeiro lançamento caiu na beira do caminho. Sim ou não? O que aconteceu? Vieram os passarinhos e comiam toda a semente. Diga assim, não deu nada. Sim ou não? Segundo punhado, caiu entre pedras. Brotou um pouquinho, mas disse que veio o sol escaldante, porque não tinha muita raiz. O que aconteceu? Secou-se. Terceiro punhado, caiu entre espinhos. A semente germinou, a semente cresceu, mas não chegou ao momento de frutificar. Por quê? Porque os espinhos cresceram muito mais do que ela e terminaram abafando-a. Sim ou não? Quarta vez, caiu em boa terra. Estatística: de las 4 vezes que o semeador semeou, só uma vez funcionou, que equivale ao 25%. Estatística. Quer estatística? Sim ou não? E a gente quer que temos 100 pessoas na igreja e que todos entendam. E aí diz, não, mas estou frustrado. Preguei uma pregação, tem 100 membros. E só 25 entenderam. Joia! São boa terra os 25. Sim ou não? Sim, e abra seu olho aqui. Porque dentro dos 25% tem uns que produzem a 30, a 60 e a 100 por 1. Nem todos manifestam da mesma maneira. Estão sendo alcançados pelo entendimento, porém não tem o mesmo nível de entendimento. Mas a gente quer, não, 25 só. Oh, Patrícia, nós precisamos rever nossos conceitos. Nunca disse isso, não discutiu a relação espiritual assim, não é? A ministerial. Temos que fazer alguma coisa. Ô Alexandre, tu pegou o domingo e eu vi só 25 pessoas de los 100 que estavam no salão. Cara, quando 25 pessoas que estão no salão, que já são convertidos, que já aceitaram Cristo e vibraram com sua palavra, você tem que vibrar junto, cara. Ah não, que é a estatística do último coaching. Mas a Bíblia diz outra coisa, né? Ou você fica com o coaching, ou você fica com o que está escrito na Escritura. Outra coisa, querido, já viu que nós somos assim? De 100 vieram 50. Aí vamos discutir de novo a relação. Aí a pastora Patrícia disse para o pastor Alexandre, você percebeu, amor? Faltou fulano, faltou fulano, faltou fulano, faltou fulano, faltou fulano. Fulano falou que ia vir e não veio. Que coisa, hein? Abra seu olho, pastor. Estou falando para ministro. A gente dá mais valor para aquele que faltou que para aquele que veio. Sim ou não? E aí o irmãozinho que veio fica aí, certo? Escuta de repente, pastor, licença. E aí tá, faltou fulano. E ele fala, e eu? Eu não conto? Fui eu que vim. Fui eu que me esforcei, que cheguei correndo, estava chovendo, cheguei tudo molhado aqui neste Belém do Pará, sim ou não? Mas a gente não fala del que veio, não fala daquele que venceu o obstáculo, daquele que venceu a chuva. Quando mencionamos? Que quero lhe dizer, ministro que está aqui nesta tarde, começo de noite, dê valor com aqueles que estão do seu lado.
No abandone los que no vieron, no los abandone, mas dê valor para aqueles que estão pagando, certo? Não, é força de expressão pagar preço, mas estão com você lado a lado, passo a passo, ombro a ombro. Você está aqui ou não? Isso faz as estatísticas. As estatísticas fazem que nos preocupemos naqueles que não vieram. E mas e os que vieram? Não, esses vieram, que bom que vieram, mas esses não são tão importantes. Está acompanhando nisso? Sabe por quê? Porque Deus, Cristo, não procura resultados, procura fruto. Ele se aproximou da figueira e sabe por que ela condenou? Não porque não tinha fruto, porque o texto diz que ele se aproximou em um tempo que as figueiras não dão figos, ou não? Percebeu isso, não? Assim como eu não tinha percebido a pergunta que o pastor mencionou em Lucas 10, 25, talvez você não tenha percebido, que disse que Jesus se aproximou da figueira quando não era tempo de figos, ou não? Então por que ela condenou? Porque só tinha aparência, só tinha folhas. Está acompanhando? Era igual que os fariseus, só tinha aparência. Que vasculhou Jesus na figueira a ver se havia alguma flor que anunciava que no tempo do fruto certamente haveria fruto. Mas ele disse que a figueira só tinha folha, só tinha uma maquilhagem, só por fora, certo, estava bonitinha, tinha aparência de, mas não tinha a essência que Deus buscava. Está acompanhando? Então, querido, não se martirize pelos resultados. Como ele diz, o teu colega de ministério de lá, a lo melhor ele tem melhor salão, melhor som, melhor carro, melhor casa, e deixa ele, que Deus continue abençoando ele, porque Deus tem outra coisa com você. A comparação não é de Deus, meu irmão, a comparação é do diabo, ou não? Então não se compare, viva a sua realidade, saiba para que Deus lhe chamou. Foi dito aqui, saiba a sua identidade ministerial. Talvez Deus te chamou como para mim, para ter 40, 45 pessoas com você. E essas 45 vão ser um meio para sustentar a sua vida espiritual, para sustentar a sua vida em todas as áreas que precisa ser sustentada. Me está acompanhando? Querido, Deus vai te dar os projetos de maneira proporcional a lo que você tem na mão, ou aquilo que Deus vai te enviar. Então não fique sofrendo. Por favor, outro texto, Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso de número 10. Vocês não encontraram? Os que não são ministros, vocês vão pegando a porção de vocês, tá bom? Porque eu fui orientado aqui para ministrar para ministro, não é? Então eu estou priorizando os ministros, porque talvez os ministros vão ir embora daqui a pouco e não vão estar necessariamente na escola. Então tem que dar duro neles agora, ok? Insisto, eu sou seu amigo, e eu leio a mesma Bíblia que você, por isso eu lhe faço buscar o texto, ok? Efésios 2, verso 10. Porque somos feitura sua, sim ou não? Poema, sim ou não? Vai dizer outras coisas que não me lembro agora, mas o principal é que fomos criados para percorrer um caminho de boas obras, sim ou não? Que Ele preparou de antemão para cada um de nós. Você está aí ou não? Aqui aparecem as obras em plural agora, sim ou não? Mas que quero que você entenda, que se você gasta tempo conhecendo a Cristo, e isso fala de percorrer um caminho, porque Ele é o caminho, sim ou não? Ele deixa claro em João 14, eu sou o caminho. Então quando ele fala assim, eu preparei um caminho, significa que na medida que vamos conhecendo a Cristo, vamos percorrendo o caminho, sim ou não? E na medida que vamos conhecendo a Cristo e por consequência percorremos o caminho, as boas obras que precisamos fazer, elas se manifestam para nós fazer. Porque esse caminho de boas obras foi preparado de antemão. Não está escrito assim? Está assim na sua Bíblia ou não? De antemão, antes. Então, querido,
Você não tem que se esquentar a cabeça procurando boa obra para fazer. Sua tarefa é conhecer a Cristo e percorrer o caminho. Sim ou não? Você está aqui ou não? E na medida que você conhece a Cristo e isso te faz percorrer o caminho, aquilo que Deus designou para você fazer vai aparecer. Alô? Você me está acompanhando ou não? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fica caçando boa obra para fazer. A gente fica buscando a vovocinha lá que vai atravessar a rua igual que um bom escoteiro. Qual será a vovocinha para a gente colocar o braço e atravessar com ela? Não precisa. Ah, será que agora é para abrir creche? Quando a igreja começaram com creche, parece que as igrejas que não tinham creche eram igrejas de segunda categoria. Sim ou não? Você está aqui ou não? Mire, e nada contra, mas hoje, quem não tem casa de oração, parece que é igreja de segunda categoria. Ou não? Você está aqui ou não? Então, querido, o que Deus deu para fazer para você, talvez não deu para eu fazer. Alô? Está acompanhando ou não? O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo, querido? Sim ou não? Então a gente tem uma onda, né? Igual que o apóstolo Paulo aos Gálatas. Quem nos meteu isto na cabeça? Quem nos fascinou com esta ideia? Quem vos hipnotizou desta maneira? Que porque o pastor de lá faz, eu também tenho que fazer? Não. Gênesis capítulo 1 diz que cada árvore produz de acordo à sua espécie, sim ou não? E de Gênesis a Apocalipse, Deus nos compara com árvores, ou não? Então, querido, de repente você é macieira e eu sou, sei lá, melancia. Não olhe para mim. Me está entendendo? Mas qual é o nosso mal? Olhamos aquela macieira linda produzindo maçãs vermelhas lindas e a gente quer produzir o mesmo que o vizinho, não é? Mas será que você também é macieira? Alô? E se você é cajuzeiro? Você diz, não, mas olha o cajuzinho aqui. Olha a maçãzinha. Já viu que parece que todo o que produz no quintal do vizinho parece que é melhor, parece que é maior, parece que é mais gostoso? Sim ou não? Mas se você é cajuzeiro, por mais que você se esforce, você não vai dar maçã, porque tua identidade é cajuzeiro. Alô, você está aqui? Querido, você precisa saber quem você é ministerialmente. Precisa saber quem você... Primeiro você precisa saber a sua posição. A sua posição, guarde isto. Não vou ministrar isto. Talvez na escola vou ministrar. Primeiro, você precisa saber a sua posição. Porque a sua posição sustenta a sua identidade. E sua identidade sustenta o seu fazer. Está entendendo? Mas a gente quer fazer igual que o outro. Querido, olha, eu não canto nada. Diga, o Dario não canta nada. Eu não canto nada mesmo. Vou me meter a cantar no louvor? Sabe por que estou citando isso? Porque a gente vive isso, não é? O irmãozinho não canta nada, mas como o louvor dá visibilidade, o irmãozinho quer cantar. E aí, certo, é difícil para o líder, para o pastor dizer que ele não canta nada. Sim ou não? Aí ele fala, não, mas como vamos ferir o irmãozinho? O irmãozinho não canta nada, mas deixemos ele aí, até que ele mesmo se dê conta. Sabe qual é o problema? É que ele não se dá conta nunca. Sim ou não? Já passou por isso? Querido, no corpo de Cristo nós temos que ser verdadeiros, chamar o cabra e dizer, irmão, você não foi chamado para cantar, meu. Vamos orar, a lo melhor certo, não sei, teu chamado é outro. Está acompanhando? Mas por que esse irmãozinho quer ir para o louvor? Porque ele dá mais visibilidade. Eu vou lhe dar uma colher de chá aqui. Vem aqui para nós. Assim, não humanamente, mas em Deus. Você quer aparecer? Não, em Deus. Não, se não é piada. Você quer aparecer? Responda assim para mim. Então mantenha-se escondido. Porque aqueles que não querem aparecer, Deus os faz aparecer. Você está aqui ou não? E aqueles que querem, como falou o pastor Alexandre aqui, vão fazer de sua maneira.
Van contratar um coaching, van contratar um assessor ¿cómo se llama? Mídias, um assessor para as redes sociais, van contratar um cabra só para colocar foto dele e frase dele na internet. Está acompanhando? Todo indivíduo que aparece é porque ele esteve escondido primeiro. Está aqui? Base bíblica, 1 Reis, capítulo número 17 e 18. Capítulo 17 de 1 Reis, o Senhor diz, depois que Elias lança a palavra que não choverá sobre Israel em um período de 3 a 3 anos e meio. Que diz o Senhor? Vai e esconde-te. Aonde, Senhor? Na torrente do Querite. Você está aqui? Isso está no versículo 3, capítulo 17, verso 3. Capítulo 18, verso 1, verso 2, 1, 2 e 3, parece, diz assim, e agora o Senhor disse a Elias, está em momento de que você se mostre, de que você apareça, então saia ao encontro de Acabe. Está acompanhando? Quem quer aparecer, primeiro tem que passar um período escondido. Amém? Porque o estar escondido aponta para a morte. Quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado, ele foi escondido, para que depois de 3 dias poder aparecer novamente. A isso nós chamamos de ressurreição. Acompanhem nisso? Perfeito? Então, querido, nossa obra é conhecer ao Senhor, é conhecê-lo, ok? E na medida que lo conhecemos, as boas obras que Ele preparou para mim, para você, vão ir aparecendo. Não ande atrás de boa obra para fazer, não ande caçando um novo projeto. Como foi dito aqui, sabe por que precisamos de um novo projeto? Para nos estimular a nós mesmos. Tem homens, sobretudo nós homens, do sexo masculino, que nos movemos em cima de projeto mais projeto. Não terminamos um primeiro, mas já na metade precisamos de um novo projeto para nos envolver. Não funciona assim. Não funciona assim, querido. Deus estabeleceu de outra maneira. As coisas de Deus funcionam diferente. Precisamos entender isso. Me está acompanhando aqui? Percebe isto? Então nós precisamos entender a obra que Deus nos deixou a cada ministro é conhecer ao Senhor. E na medida que conhecemos ao Senhor, vamos caminhando, vamos correndo, e vai aparecendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vou dar outro texto, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus 1. Perdão, não Hebreus 1, Hebreus 12, 1. Sim ou não? Que vai dizer, pois temos uma grande nuvem de testemunhas a nosso redor, que nos estimula o autor aos Hebreus. Então corramos a corrida que nos é proposta, sim ou não? Abrindo mão, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que nos impede de correr. Caminho, corrida, perfeito? Então você precisa conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor. E as demais coisas vão ir acontecendo. Ok? Eu não lhe estou dando porque eu aprendi com alguém. Não, eu aprendi com o próprio Deus. As pessoas que me conhecem e que têm um contato comigo, depois vão na internet e dizem, Dario, mas tu tem muito pouca coisa. Cara, tu precisa gravar mais. Fala, não, me deixa como eu estou. Deixa-me quietinho assim. Sabe quem posta coisas minhas? É na igreja onde eu participei, eles gravam a palavra e eles postam. Grande parte, 70, 80% de lo que há na internet do Dario Hernandes é porque outra pessoa colocou. Mas isso não quer dizer que eu não sou considerado por Deus, está entendendo? Me faço entender? Isto precisa ficar muito claro para você. Muito claro, percorra o caminho, ok? Falando de dar-se a conhecer, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 3. Está acompanhando? Estou muito rápido? Não, tá bom o fluxo. Gênesis capítulo 1, verso 3. Algumas pessoas dizem assim, esse cara fala tanto texto, parece que fala tantas coisas. Não, eu estou falando do mesmo.
Você precisa entender isso, eu estou falando do mesmo. Só estou apoiando, embasando aquilo que ele estou dizendo, para eu não ficar só nas minhas palavras. E disse Deus, haja luz, sim ou não? E houve luz. E Deus separou a luz das trevas. Repita assim comigo, diga: precisamos conhecer ao Senhor. De isso estamos tratando, não precisa repetir, amém? Agora, versículo 14, por favor, do mesmo Gênesis 1. Ele vai dizer que parece, é o terceiro dia, parece. E ele diz que nesse dia, ele fez o sol e a lua, para governar no dia e governar na noite. Está aí ou não? Sim, também as estrelas. Sol, lua e estrelas servirão para determinar tempos, estações, sim ou não? Pergunta básica, que não quer calar. Se ele, no terceiro dia, disse haja luz, e ele no terceiro dia, no versículo 3, ele disse haja luz, e agora ele no versículo 14 cria o sol e cria a lua, a que raios de luz ele se está referindo no versículo número 3? Porque não pode se referir ao sol e à lua, porque o sol e a lua foi criado posteriormente. Me está acompanhando? Você está aqui ou não? Alô? Me acompanha nisso ou não? O que precisamos entender nessa declaração? Diga assim comigo: luz é conhecimento, trevas é ignorância. Guarde isto aqui, por favor. Sempre, desde antes da fundação do mundo, a isso que nós chamamos de eternidade passada, ok? Que é a eternidade passada? Aquilo que Deus projetou antes da fundação do mundo. Você está aqui? Você está aqui ou não? Observe aqui, antes da fundação do mundo, Deus planejou se dar a conhecer ao homem. Me está entendendo? Deus não decidiu se dar a conhecer ao homem porque o homem comeu da árvore que ele não devia comer. Não, 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 não. Antes de tudo, Deus decidiu. O apóstolo Paulo chama de seu propósito eterno, conforme a sua boa vontade, conforme a seu beneplácito. Ele decidiu, e que ele decidiu: eu vou me revelar ao homem, e eu quero que ele me conheça. Com que objetivo? De que ele seja o meu representante sobre a face da terra. Você está aqui? Isso não acontece depois de Gênesis 3. Em Gênesis 3, o homem, ao comer da árvore que não podia comer, ele se inutiliza para o propósito eterno de Deus. Está acompanhando aqui? Mas diga comigo: sempre o desejo de Deus foi dar-se a conhecer aos homens. Você está aqui? Então observe, quando ele disse haja luz, a expressão é similar a dizer: eu decido a partir deste momento, certo, me dar a conhecer a uma criação que está em trevas, ou seja, em ignorância. Você está aqui ou não? Alô, você está aqui? Isso é importantíssimo. Está entendendo? Então quando ele diz haja luz, é como que se ele decide: este é o start no qual eu decido me dar a conhecer ao homem. Então ele faz separação entre aqueles que ignoram o que Deus quer fazer e naqueles que Deus se vai revelar para que entendam o que Deus quer fazer sobre a terra. Por que eu estou reforçando isso? Porque a intenção de Deus sempre foi que nós o conhecêssemos. Alô? Você está aqui ou não? O homem, quando comeu daquela maldita comida, daquela comida que não podia comer, ele se estragou para o propósito eterno de Deus. Ok? Me está acompanhando ou não? Você tem que ter muito presente isto, porque isso está mudando o evangelho que vivemos até agora. Sabe por quê? Porque ele comeu primeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não comeu da árvore da vida. Você está aqui? Me está acompanhando ou não? Tinha duas árvores no jardim. Deus tinha preparado duas árvores. A árvore da vida representava Cristo no jardim do Éden. Você está aqui? O próprio jardim do Éden representava Cristo. Me acompanha nisso ou não? Isso é muito importante, querido. Cristo é uma geografia também, não é? Cristo era Canaã no Antigo Testamento. Canaã não é o céu. Aquela musiquinha que cantávamos no passado: caminhando vou para Canaã,
caminhando vou para Canaã. Canaã não é o céu, Canaã é Cristo. Você está aqui, Ele é minha herança, Ele é a minha porção. E se eu estou nessa geografia chamada Cristo, eu vou desfrutar do leite e do mel que Ele mesmo produz. Me está entendendo? O jardim do Éden era Cristo também, uma geografia. Me está acompanhando? E por razão de comer da árvore que não podia comer, ele foi retirado dessa geografia. Uau! Você perdeu a chance. Me está entendendo? Me acompanhe nisto. Observe, por favor, último versículo do capítulo 3 de Gênesis. Cara, a canseira foi embora, hein? Último versículo. Capítulo 3, parece o verso 24. Não é isso? Olha o que está escrito aqui. Que Deus fechou o jardim, não necessariamente para fechar o jardim, mas para obstruir, impedir o acesso à árvore da vida. Sim ou não? Me está acompanhando? O propósito de Deus não era necessariamente que ele não entrasse no jardim, mas o propósito de Deus em clausurar o jardim era que o homem, nessa condição, não pudesse comer da árvore da vida. Diga comigo, a árvore da vida era Cristo. Me está entendendo? Queridos, observe, como lhe digo isso? Ai, porque a gente pensa, querido, que no pecado, quando o homem comeu da árvore, a gente perdeu algo. Sim, a gente perdeu a oportunidade de comer da árvore da vida. Me está entendendo? Mas o homem não tinha comido da árvore da vida. Você está aqui ou não? Ele não tinha comido de Cristo ainda. Me faço entender ou não? Então, Deus prepara todo um plano que demorou como mínimo 4.000 anos. De Adão a Abraão, 2. De Abraão a Cristo, 2.000 anos mais. Diga, 4.000 anos. Está acompanhando? Porque sempre foi a intenção de Deus que nós comêssemos da árvore correta. Alô, você está aqui? Observe, no pecado o homem se estropiou. Essa palavra está correta? Se inutilizou, se estragou. Ele era um recipiente, ele era uma botija. Paulo vai chamar ele de vaso de barro. Me está entendendo? Mas quando ele comeu da árvore que não podia comer, essa comida começou a produzir um deterioro nele. Então Deus decide não lhe dar a sua vida ainda, porque senão la perderia, porque senão ele não reteria a sua vida. Você está aqui? Então Deus suspende, certo, seu propósito eterno de compartilhar a sua vida com o homem 4.000 anos. Você está aqui? Acho que você nunca escutou isso, mas vai escutá-lo, tem que escutá-lo. Isso vai mudar o sentido. Observe aqui, diga-se comigo: Deus é perito em recriar ambientes. Você acredita nisso? Você já passou por cura interior, por libertação, já escutou essa expressão? Deus recria ambientes. Para fazer curta a história, em que lugar se dá a negação de Pedro? Diga-se comigo: ao redor de uma fogueira. Lembra? Ele estava lá, certo, se esquentando, como que não queria a coisa, no pátio lá do sacerdote. E chegaram perto das outras pessoas também com frio. Falaram: olha esse cabra aí. Esse cabra andava com Jesus, cara. Olha a roupa. Não é mais ou menos assim? Olha como ele fala, olha o jeito dele. Aí um falou: depois de deixar, eu vou perguntar. Falou: tu andava com Jesus, hein? Eu? Pedro: eu não. Sim ou não? Onde se deu a negação? Diga de novo: ao redor de uma fogueira. Agora ele pergunta: onde Deus restaura Pedro? Lembra lá? Ele fez um foguinho, ele botou um peixinho. Alô? Sim ou não? Depois os caras encheram no bucho lá, ficaram para lá e disse: Pedrão, vem aqui, pertinho da fogueira. Quantas vezes Pedro negou Jesus?
Quantas vezes Jesus perguntou para ele: tu me amas? Então, queridos, ele vai recriar um ambiente do jardim. Me está entendendo? Aonde? Na cruz. Diga assim comigo: a cruz é a recriação do ambiente. Uau! Só que aqui, nesse novo ambiente, há uma pequena, porém importantíssima diferença. Em vez de duas árvores, há só uma. E há dois indivíduos agora. Você está aqui ou não? Pergunte para mim: quem era a árvore da vida na cruz? Jesus. Ele era a árvore da vida lá. E agora Jesus está aqui. Sabe por isso que chamamos a cruz de madeiro? Porque todo madeiro provém de árvore. Você está aqui? Só que agora não há duas árvores, agora há dois indivíduos. E sabe que isso não sai no texto, não é? Isso não sai no texto. Mas sabe o que Deus brama do céu? Ele disse assim: por favor, vejam agora se vocês fazem a escolha certa, seus cabeçones. Por isso ele colocou só uma árvore agora. Me está entendendo? É como que Deus dissesse: eu quero ver agora se vocês erram. Me está entendendo? O clamor do pai é: comam da árvore certa, que é meu filho pendurado naquele madeiro. Falou aqui, ó, como você entende? Por que você acha? Vou falar de acha, não vou falar nem de crer. A gente sabe que não tem que achar muito, tem que crer mais do que a gente acha. Mas por que você acha que todo o Antigo Testamento é regado a comida? Povo no deserto, caía maná, a rocha que lo seguia, Paulo diz, era Cristo, sim ou não? Da rocha eles bebiam água. Por que todas as festas do Cordeiro eram regadas a comida? Você já se perguntou ou não? Isso é Bíblia. É o que o pastor Alexandre nos diz. Que Bíblia estamos lendo? Aquela que os coaching querem meter na cabeça nossa? Alô, você está aqui? Ou não estamos lendo a Escritura? Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é tocar a Escritura. E depois, se você quer, você me pergunta em particular: qual é a diferença, Dario? Me está acompanhando aqui ou não? Perdão, obrigado. Você dá conta? Jesus é o pão, Jesus é o cordeiro, Jesus é o maná, Jesus é a água, Jesus é o trigo. Você acha que é mera casualidade? Ministros, pelo amor de Deus, ministros do Senhor, eu sou seu amigo, mas gaste tempo lendo o livro de Hebreus, pelo amor de Deus. Debruce sobre Hebreus. Hebreus vai dizer que Cristo, vai indicar que Cristo é superior a tudo o que aconteceu antes da cruz. Ele é superior a tudo. Que não podemos mais ficar em sombras, figuras nem símbolos. Por quê, Dario? Porque sombras, figuras e símbolos não amadurecem ninguém. É o que está dizendo lá. Não conseguem aperfeiçoar o adorador. Palavra aperfeiçoar no grego significa teleios. Significa maduro, completo, perfeito, pleno. Isso quer dizer que quando vivemos só de símbolo, não alcançamos a estatura de um varão perfeito. Você está aqui ou não? Por favor, me ajude neste clamor. Leia o livro de Hebreus, querido, leia uma vez. Eu vou lhe dar só uma colher de chá. Hebreus 1. Lembre-se que estou aí, Jesus, a comida, hein? A gente quer saber os tempos, não quer saber os tempos? Sim ou não? Ah, quero saber os tempos, como Deus se move. Esse interesse é saudável, é sadio, mas vamos entender os tempos. Hebreus capítulo 1. Outrora, Deus falou através dos profetas, sim ou não? Mas nos últimos dias, Deus fala através do Filho, que é a expressão exata do Deus invisível, a plenitude do Deus invisível, sim ou não? Diga assim comigo: Deus conjuga só dois tempos, outrora e os últimos dias, só.
Você está aqui ou não? Ou não? É a gente que quer ficar caçando tempo. E que tempo? Deus conjuga só 2 tempos. Diga assim para mim, ou pergunte para mim, como sei, qual é a diferença entre outrora e os últimos dias? Ah, mas com vontade, está a metade aqui, já estão cansados. Eu levantei 5 horas da manhã. Diga assim comigo, como sei o que é outrora e como sei o que é os últimos dias? A cruz faz a divisão. Tudo o que aconteceu antes da cruz é outrora. Tudo o que aconteceu depois da cruz é os últimos dias. Você está aqui ou não? Isso é Bíblia, pastor. É Bíblia. Acompanha nisso ou não? Então você precisa definir em que tempo você vive. Outrora ou nos últimos dias? Você está aqui ou não? Outrora são os símbolos: cordeiro, maná, vinho. Está entendendo? São figuras. Do outro lado, nós temos a manifestação de todas as figuras: Cristo. Você precisa definir. Outrora, Deus falava pelo profeta. Quem era o profeta? Elias. Sim. O que acontecia com eles? O Espírito vinha, les trazia a informação e eles comunicavam. Depois que eles cumpriam a sua missão, o Espírito ia embora. Sim ou não? Sim ou não? Nos últimos dias, Atos 2, o Espírito veio para habitar o homem, para nunca mais sair do homem. Sim ou não? Então por isso que ele fala. Agora não é que não precisamos dos profetas. A outrora falou dos profetas. Agora fala a partir do Filho, claro, do Filho que habita os profetas. Porque através do Espírito nós temos a vida de Deus em nós. E quem é a vida de Deus? O Filho. Quer ver? 1 João 5,12. Acho que é primeira, não é? Primeira de João 5,12. Isso. Você encontrou? Olha, sublinhe, grife, tire print. Quem tem um filho tem o quê? A vida. Quem não tem um filho, que vida? Pergunte para mim, que vida? A vida de Deus. Ele não está dizendo que tem um filho está vivo. Há 4 palavras para a vida na Escritura. Primeira, biologia, vida corpórea, células, sangue, veias. Segunda palavra, psique, vida emocional, vida da alma. Quem faz psicologia sabe disso. Psique, pensamentos, emoções e vontades. Terceira vida, anástrofe. Qual? Estilo de vida desenvolvido por uma comunidade, por uma tribo, por um país. Está acompanhando? Quarta vida, Zoe, Z-O-E. Que é Zoe? O Zoe ou Zoé? A vida de Deus. Me está entendendo? Depois da cruz, Deus não habitará mais fora do homem. Agora Ele habitará o homem. Você está aqui? Por favor, me ouça. Isto faz uma grande diferença em nós. Porque às vezes nós vivimos como que se Cristo não tivesse vindo. Então nós venimos ao encontro da comunidade de fé. E uma comunidade de fé, uma igreja. E parece que a gente vem para que Deus se meta na gente. Deus não se mete na gente, querido. Ele já se meteu. Me está acompanhando? Observe aqui, por favor, lo vou repetir de novo. Tenho que repeti-lo todos os anos, mas lo vou repetir de novo. A gente só busca o que a gente não tem ou o que a gente perdeu. Você concorda comigo? Se você perdeu seu RG, o que você faz? Você lo busca, certo? Por quê? Porque você tinha, mas lo perdeu. E quando não tem algo, que não tem emprego, procura emprego, sim ou não? Queridos, me está acompanhando? Mas nós continuamos nas nossas orações dizendo: Senhor, eu te busco.
Senhor, estou aqui para buscar-te, Senhor. Essa é a linguagem de antes da cruz. Essa expressão vem de Davi. Por quê? Porque Cristo não tinha vindo. Me está entendendo? Isso é o que o pastor Alexandre me colocou como introdução aqui. Como você interpreta a cruz? É um limiar de interpretação. Me está entendendo? A cruz vira a folha. Mas nós nos comportamos em nossas comunidades de fé, nós os ministros, instruímos nossos filhos na fé, como que se Cristo não tivesse vindo. Está acompanhando ou não? Porque nós o continuamos buscando. E nós oramos, a oração de Davi, você disse, Davi, e você, Senhor, estou aqui, estou buscando o teu rosto, estou buscando a tua face, estou buscando a tua presença. E Deus disse assim, mas você já não la tem, meu filho. Mas meu filho não está em você. E aquele que tem um filho tem a vida. E vou agregar um grifo meu. E ele que tem um filho tem todas as coisas nele. Eu estou aqui para lhe dizer que o filho está em você. Aquele cântico antigo que não canta as bandas top, mas aquele cântico da irmãozinha de coque e de saia até o tornozelo, certo? Que dizia, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Me está entendendo? Ele está em você e ele não sai. Ele não fica entrando, não, agora saí, agora entrei, não, agora não. Eu carrego a vida de Deus, porque eu carrego seu filho, e aquele que tem um filho tem a vida. Então, pastor, profeta, apóstolo Dario, por que vamos à comunidade de fé? Se ele não se mete mais na gente, nós vamos para desenvolver aquilo que nós já temos. Para isso nos reunimos, para isso adoramos. Adoração não é para entreter gente. Adoração não é para emocionar gente. Adoração é para desenvolver aquilo que nós já temos. Pergunte para mim por quê? Porque quanto mais adoro, mais pareço com ele. Porque o princípio de Salmo 15 é que aquele que adora se torna parecido, semelhante com aquele que adora. Por isso adoramos. Tire essa ideia antiga. Me está entendendo? E porque antiga não é que é ruim, mas serviu para um momento de que o louvor prepara a alma dos irmãos. É que eles chegam muito cansados do trabalho, da correria do dia a dia. Então eles precisam de uma musiquinha para preparar a alma e o espírito dele. Você não escutou isso? O louvor não é para preparar a alma. O louvor é para desenvolver Cristo que nós já carregamos. Me está entendendo? ¿Por que oramos? Faça uma pesquisa de todas as orações do Novo Testamento depois da cruz. Os apóstolos oram para que conheçamos a Cristo. O apóstolo Paulo, primeiro capítulo de Efésios, eu oro para que vocês conheçam a Cristo, e para isso eu oro para que os olhos de vosso entendimento sejam abertos, para que recebais da parte do Senhor espírito de sabedoria e revelação. Por isso Tiago, que é a primeira carta do contexto do Novo Testamento, foi escrita entre o ano 43 e o ano 45. Ele disse assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Sim ou não? Porque pedem pensando só em vocês. Tiago diz assim: porque vocês pedem pensando em seus próprios deleites. Porque a oração depois da cruz não é para receber coisas, mas entenda muito bem, se você em Cristo já tem tudo. Me está entendendo? A oração então não é para pedir, senão é para que cresça em você, se desenvolva em você aquilo que você já tem. Está acompanhando? Observe, os três pilares, os quatro, vamos falar dos quatro pilares de um culto: louvor, adoração, não é? Oração, expressão de generosidade, chamada de dízimos e oferta, e palavra. Sim ou não? Sim ou não? Então, querido, por que adoramos? Porque quando adoramos, vamos nos tornando igual a Ele. E para isso fomos predestinados.
Esa briga, no, que fueron predestinados, no fueron los calvinistas, los arminianos, los calvinistas. ¡Ah! Mas a Escritura diz que não está em jogo se eu vou para um lugar, não está em jogo a predestinação para um lugar. Eu fui predestinado para ser semelhante ao primogênito. Abra sua Bíblia, Romanos 8. Amém. Cara, eu quero ser certinho. Eu começo bem, não é, pastor? Eu começo, aí de repente surge um leão dentro de mim. Romanos 8. Senhor Alexandre, você me avisa quando ficar 10 minutos, tá? Por favor. Romanos 8. Versículo 29. Você está aí? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, Ele também predestinou para sermos semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para isso eu fui predestinado. Deus disse: eu quero que Ele seja igual a meu filho, então vou meter meu filho nele, porque ele não tem condições por si só de alcançar isso, de ser igual a meu filho. Então eu vou meter meu filho nele, e vou lhe dar elementos para que meu filho cresça nele. Sabia por que Deus te chama de filho? Sabia ou não? Porque Ele vê seu filho, Ele não vê eu. Me está entendendo? Ele vê Cristo em mim e Ele diz: meu filho. Me está acompanhando? O homem por si mesmo, por si próprio, não tem condições de ser filho de Deus. Então Deus nos deu seu filho. Então quando Ele olha para nós, Ele vê o filho. Por isso o apóstolo Paulo nos Filipenses, capítulo número 3, ele diz: eu preciso ser achado nele, para que quando o Pai olhe em Cristo, Ele me enxergue. Uau! Está acompanhando? Por isso que Paulo vai gastar toda a epístola aos Efésios falando em Cristo, em Cristo, é nele, no amado, em Cristo, é nele. Porque senão, querido, nada feito. Eu vou lhe chutar um pouco mais a canela, por favor. Depois tem ambulância aí, tem tudo, não é? Tem ressuscitador, tem tudo. Então vamos matar o velho homem já. Mateus capítulo número 7. Verso 17. Você está aqui? Está cansado comigo? Cara, está muito bom. Muito bom. Não há um céu aberto, porque ele já estava. Amém? Isso de vem e rasga o céu de novo não existe. Jesus já rasgou o céu, ele já veio. Essa é porção dos profetas do Antigo Testamento. Me está entendendo? Eu entendo que é licença poética numa adoração, mas não fique falando: não, abre o céu. E o Pai disse: já abri. Observe, depois que a mamãe, vou ser um pouco grotesco agora, a mamãe pariu o seu primeiro filho, a madre já se abriu. Me está entendendo? Não é assim? Le abrirei a madre, já há passagem, por assim dizer. Essa mulher já desenvolveu sua estrutura óssea para ter passagem da criança. Mas a gente continua falando: Senhor, abre. Eu vou lhe dar uma colher de chá. Depois da cruz, a gente não ora para que o Senhor abra portas. A gente ora para enxergar que Ele já abriu. Senhor, abre uma porta. E Deus diz: abre teus olhos, meu filho. Eu insisto novamente. Eu leio a mesma Bíblia que você. Por isso faço questão de ir pulando de texto em texto.
E não estou fazendo uma salada de fruta, estou mantendo um eixo, um fio condutor. Mas eu não lhe estou contando a história que nada contra também, que o anjo revelou lá na montanha. Não. Eu não sou um cara de revelação de monte, sou um cara de revelação da Escritura. E nada contra aquele que Deus se revela no monte. Não estou falando mal, ok? Não estou falando mal, ok? Não. Eu sou um cara que gasto meus dias debruçado na Escritura. Perfeito? Versículo 17. Vamos começar pelo 16. Pelos seus frutos, lembra que eu falei? Pelos frutos se conhece a árvore. Como eu sei que você é macieira? Pelas maçãs que você produz. Como eu sei que você é morangueira ou morangueiro, não sei como se diz? Pelos morangos que você produz. Como eu sei que você é um pé de jaca? Pelas jacas que você produz. Como eu sei que você é um banana, não é uma bananeira. Pela banana que você produz. Aqui um parênteses, ó. Quantos tipos de banana há? Um monte, não é, querido? A banana nanica, banana da terra, banana maçã, banana prata, e aí por diante, sim ou não? Eu não as conheço todas. Então, irmão, não tem problema se você é bananeira. Está entendendo? Você diz, não, mas eu tenho um ministério parecido ao do Dario. Talvez você seja bananeira como eu também. Me está acompanhando? Mas sua banana pode ser diferente da minha. Me está acompanhando? Então, como Deus é lindo nos explicando essas coisas. Mas eu sou parecido ao profeta Dario. Então, querido, mas não necessariamente precisa dar o mesmo fruto. Não porque você tem uma característica parecida ao Dario, não quer dizer que Deus vai te fazer viajar todo o final de semana. Porque a gente pensa isso, não, então eu tenho um fruto igual ao do Dario, eu vou viajar igual que ele. Não necessariamente. Eu vou ter um chamado para o norte e nordeste, igual que o Dario. Não necessariamente. Porque mesmo sendo uma bananeira, você pode ser outro tipo de banana. Ou produzir outro tipo de banana. Está acompanhando? Muito bem, continuamos aqui. Pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Alô, agora sim. Isso a gente bate e vai só com um pouquinho, né? Aqui não estou matando. Essas piadas são assustadas. Versículo 17. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode produzir fruto ruim, nem a árvore ruim pode produzir fruto bom. Você está aqui? Como começamos esta história com a idade para frente? Diga assim, as duas árvores. Diga de novo, as duas árvores. Jesus se está referindo novamente às mesmas duas árvores. Quantas árvores há no texto? Diga-me duas. Sabe quem é a árvore má? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E quem tem a árvore, essa árvore produz um mau fruto. E todo aquele que come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele produz um fruto mau. Você está aqui? Agora, Cristo é a árvore boa. E aquele que come da árvore de Cristo produz um bom fruto. Agora, sabe o que é mais penetrante aqui na fonte? Que a árvore má não tem condições de produzir fruto bom. Não me diz nada. E na árvore boa, por mais que se esforce, não pode produzir fruto. A boa, fruto mau, a ruim, fruto bom. Sabe, não? Por isso que nós precisamos estar enxergados em Cristo. Porque senão corremos o risco de achar que estamos fazendo tudo para Deus, mas continuamos enxergados em árvore errada. Quando estamos enxergados em árvore errada, certo? Pensamos que fazemos muito, pouco resultado. Mas na árvore má, não produz fruto. Por isso você precisa abandonar o fruto e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Nas escolas passadas eu disse que não é o mesmo ter o conhecimento de Cristo que conhecer a Cristo. Então amanhã eu vou reiterá-lo de novo. Quem conhece a Cristo de maneira intelectual come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está vendo? Porque pelo intelecto também se pode conhecer a Cristo. Mas a árvore da vida, quando a gente come da árvore da vida, a gente não conhece Cristo pelo intelecto. Você está entendendo? A gente conhece Ele por convivência, porque a gente convive com Ele, porque a gente tem a sua vida, e a partir da sua vida, a gente vai entendendo os mistérios de Deus. Você está vendo? Cortando a comida, por favor, cortando a comida. Quem estragou o primeiro homem? Ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem estragou o primeiro homem? Diga assim comigo, a comida que ele comeu. Sim ou não? Ele comeu da árvore que não podia comer. Deus colocou em stand-by, certo? Em estado de espera, o seu propósito para o homem. Você está vendo? Então diga assim comigo, desde o começo, Deus estabeleceu o desenvolvimento da vida espiritual ou a atrofia da vida espiritual, dependendo de que árvore comemos. Eu vou dar outro exemplo de comida. Lembra que Israel saiu do Egito? Lembra? Diga assim, Israel saiu do Egito. Foi para onde depois? Diga assim, para o deserto. E qual era o propósito de passar pelo deserto? Diga assim comigo, entrar em Canaã. Então repita comigo, Egito, deserto e Canaã. Você percebeu que para sair do Egito, o povo precisou comer cordeiro? Sim ou não? Qual é a ordenança de Deus? Estamos comemorando historicamente, não é? Essa data é dos dias, não é? Êxodo capítulo número 12, quando Deus pede a Moisés que separe o cordeiro para o sacrifício, certo? No dia 10º, para matá-lo no 14º dia, não é? O povo deveria matá-lo todos juntos numa mesma hora, num primeiro e no outro depois. Isso se chama aliança de propósito, certo? Com sangue, eles precisavam pintar as portas e as janelas e comer o cordeiro juntos, sim ou não? Se o cordeiro serve muito para uma única família, procure um vizinho, chame para comer junto. Lo que não se coma, queime-se no fogo. Porque naquela noite passaria um anjo da morte por todas as casas, pelas casas dos egípcios e pelas casas dos hebreus. Mas aquela onde estivesse o sangue do cordeiro, o anjo passaria de alto. Sim ou não? Porque Páscoa significa pular, saltar por cima. Sim ou não? Pergunte para mim, por que o anjo da morte não matou os hebreus? Pergunte para mim. Porque debaixo do sangue todos estamos mortos. Então quando ele olhou na casa pintada com sangue, ele não viu vida. Ele falou, vou matar quem aqui? Está acompanhando? Isso prefigura aquilo que disse o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado juntamente com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto. Está acompanhando? Agora, esse foi brinde, né? Essa vai ter brinde. Eu estou aqui, comi o cordeiro, diga, comi o cordeiro. Agora para o deserto. Continua comendo o cordeiro? Agora come o maná. Está entendendo? Para entrar em Canaã, ou cruzar o Jordão, que decía a palavra profética? Entrarán na terra que flui leite e mel. Que quero que você entenda? Que quero que você entenda com estas três colocações? Que para cada etapa da tua vida há uma comida diferente. Primeira etapa, cordeiro. Segunda etapa, maná. Terceira etapa, leite e mel. Me está acompanhando? É importantíssimo que você entenda, porque assim como o homem se inutilizou para o propósito eterno pela comida que comeu, quando ele come Cristo, ele é habilitado para o propósito eterno de Deus. Por isso Cristo ele não é maná, ele é o pão que desceu do céu. Você está aqui ou não? Como tu sabes isso, Dario? Ele disse em João 6, os antepassados comeram maná e morreram, sim ou não? Mas eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Aquele que come de mim, certamente não morrerá. Então, o pão do céu é superior ao maná.
não? Porque quem comeu maná morreu. Quem come de Cristo não morre. Está acompanhando? O que quero que você entenda? Que da maneira como nos alimentamos em Cristo é a maneira como fazemos crescer na vida de Deus que está em nós. Por que eles estão dizendo isso? Porque a gente vem na escola, e não é escola de profeta, mas é um tempo onde a gente sempre come a mesma comida. Sempre a mesma comida, não, de etapa, igual que as crianças, quando são pequenininhos, peito materno, sim ou não? Depois papinha, sim ou não? Depois carninha, depois feijoadinha. Mas nós, como filhos de Deus, sempre comemos o mesmo. Para cada etapa há uma comida diferente. E não é que é um Cristo diferente, mas a cada etapa Cristo se nos revela de uma maneira diferente. Está acompanhando? Você precisa conhecer o Senhor. Pastor que está aqui, eu não estou dizendo que você não o conhece, mas você precisa ir mais fundo. Muito mais fundo. Por favor, gasta menos tempo em fazer coisas e gasta mais tempo em conhecer o Senhor. Para ler Atos 6, Pedro diz: atender as mesas? Eu? Não porque era orgulhoso, não porque não tinha espírito de serviço, mas ele diz assim: nós não estamos para atender mesas, nós estamos para nos dedicar à oração e à palavra, ou à palavra e à oração. Está acompanhando? Você está acompanhando? Você precisa, por favor, gastar mais tempo em conhecer o Senhor. Faça menos, diminua a sua agenda, mas conheça o Senhor. Ok? Eu vou lhe dar 3 passos para que você consiga entender tudo isso e vou terminar. Acho que estou na minha hora. Amém? Por favor, abra o livro de Gálatas. Eu estou terminando. Se você acha que se você vai sair deste encontro achando assim, cara, aquele chinelo me deixou doido, essa é a finalidade. Amém? Aquele me virou a cabeça, aquele cabeludo, cara. Beleza? Quero profetizar que você vai escutar no português misturado com o espanhol um monte de dias. Você vai estar lá na dona de casa lavando louça ou lavando roupa e você vai escutar: você precisa conhecer o Senhor. Você precisa. Eu vou lhe atormentar no bom sentido. Eu estou profetizando agora. Você vai ouvir minha voz. O marido vai estar lá, você é mecânico, arrumando os carros, e ele vai escutar: você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você vai escutar. Vamos lá? Gálatas capítulo 1, verso 12. Estou terminando. Parece que depois tem mais alguma coisa, não é? Tem mais ainda. Isso, é bom olhar isso, mas todas as minhas. Oh, aleluia. Versículo número 12. Referindo-se àquilo que Paulo recebeu, observa o que ele diz: porque não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Cristo por... que está aí? Revelação, diga revelação. Verso 16, para ganhar tempo. Leamos o 15. Todavia Deus me separou desde o peito da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi de seu agrado. Tome atenção aqui: revelar o seu Filho em mim. Grife esta preposição: em. Não há. Não diz em um tempo do Senhor ele revelou seu Filho a mim. Não. Diz em mim. Está acompanhando ou não? Para que eu o proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Eu não sei você, mas por muito tempo eu não entendi o que Paulo dizia. Porque o evangelho que eu recebi, alguém me comunicou. Sim ou não? Alguém me evangelizou. Foi minha mamãe que me levou, me falou de Cristo, está entendendo? Mas Paulo disse que ele não recebeu de homem algum, mas não recebeu por revelação. E ele vai dizer que essa revelação consistia em que no tempo de Deus, Deus Pai revelou que Paulo era portador de seu filho. Está acompanhando? De que seu filho não morava fora,
mas seu filho morava dentro dele. Está entendendo? Por isso ele fez grivar a preposição de, porque é diferente dizer revelar a mim o seu filho que revelar em mim. Está acompanhando? Acompanhe isso. Então Paulo não está falando do evangelismo. Paulo está falando quando lhe caiu a ficha de que ele era dentro de Deus agora e que Deus habitava nele. Está acompanhando? E isto, meus irmãos, é que o primeiro passo é que vem por revelação. Ele disse claramente: o Pai me revelou, isto me foi dado por revelação. O que me foi dado por revelação? O entendimento que Deus habitava em mim através de seu Filho e através de seu Espírito. Está entendendo aqui? Você está aqui ou não? Isso é por revelação. Isso você tem que orar e buscar o Senhor e dizer: na hora que o cara falou, isso não vai para seu quarto. E que o Senhor te revele aquilo que você prega, que você diz, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo é o defensor desta verdade. Este é o Evangelho de Paulo. Qual é o Evangelho de Paulo? Que Cristo nos habita e que nele temos tudo. Está acompanhando? Segundo passo, Gálatas 2:20. É tudo em Gálatas 2:20. Porque já estou crucificado juntamente com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu manifesto agora, o que eu vivo agora, é a vida daquele que me amou e por mim se entregou. Sim ou não? Esta é a revelação. Observe aqui, para te conduzir à cruz, para que você crucifique seu velho homem, para que você mate todos os dias a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque não há como produzir coisa boa para Deus se continuamos agarrados à árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore má, de nenhuma maneira, de jeito maneira, produzirá fruto bom. Você está aqui? Observe aqui, por muito tempo nos falaram que a cruz era substitutiva. Entende o que é substitutiva? Que alguém te substitui, alguém ocupa teu lugar. E é verdadeiro. A cruz é substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. Diga assim: Jesus morreu em nosso lugar. Diga com mais força. Já vai sair no café. Diga assim comigo: Jesus morreu no meu lugar. Agora, na sexta noite eu estou lá. Na cruz também é inclusivo, porque Cristo agora, que Ele morreu por mim, me chama a morrer junto. Sim? Por isso Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Na cruz não há um problema que carregamos por ano. Não é? Eu aconselhei pessoas, certo, junto com um pastor, quando eu não era pastor, e a irmã dizia: não, é que meu marido bebe, meu marido gasta tudo, pastor. O pastor tocava no ombro para conhecer esse irmão. O ombro da irmã e dizia: minha irmã, cada um tem a cruz. Então, não deram uma ideia que cruz é um problema, é uma coisa pesada que você carrega. Cruz é instrumento de morte. Morte do quê? Do meu velho homem. Do meu velho homem, da velha criatura. Precisa ir para a cruz. Está entendendo? Sabe por que temos tanto problema? Porque estamos muito vivos. Sim ou não? Já disse o apóstolo Luiz Emílio, não é? O irmão se ofendeu, cruz para ele. O pastor não me cumprimentou, cruz para ele. Não me ligou para o aniversário, o pastor Alexandre, cruz para ele. Porque quem está na cruz não se dói por nada. Quem está na cruz não se ofende. Quem se ofende? Quem está vivo mais. Está entendendo? Então a revelação que eu tenho em Cristo agora. Como posso fazer crescer o Cristo que está em mim? Crucificado o velho homem. Não é? A gente canta, gente, pelo amor de Deus, que Ele cresça, que eu diminua. Sim ou não? Agora observe, para você diminuir, o velho homem tem que ir para a cruz. Assim diminui você. Não diminua de outra maneira. Sabe o que diminui? Menos influência do velho homem na sua vida. Que Cristo crescer, mais influência do Cristo que te habita na sua vida. Para isso, você tem que ter claro: trono para Cristo, cruz para o velho homem. Assim Cristo cresce.
não se enoje comigo, por favor. Cristo não oferece porque vamos todos os domingos à culto. Mesmo que isso seja saudável, não estou dizendo que não é para ir. A pessoa diz assim, não, a Cristo está crescendo em mim. Eu não falo muito. O velho homem está vivendo. Não, querido, observe, Cristo morreu, mas me abriu um caminho para mandar o velho homem para a cruz. Está entendendo? Quando você veja que ele está surgindo, você diz, seu lugar é na cruz, porque o lugar de Cristo é no trono. Isso é o que cantamos, sabe? Quando nós cantamos, vem e toma teu lugar em mim. O que estamos dizendo? O trono para ele, cruz para o velho homem, cruz para o velho homem, cruz para a antiga maneira de viver, cruz para os antigos pensamentos. Está acompanhando, sabe por quê? Porque seu papel agora, você é habitado por Deus através de seu Filho. Você agora precisa manifestar a vida do Filho. O que diz Paulo? Na vida que eu manifesto, já não é mais a minha vida, mas é a vida daquele que me amou e por mim se entregou. Está acompanhando? Terceira e última etapa. Filhos meus, pelos quais eu sofro dores de parto novamente por vocês, mas não para que nasçam para o Evangelho, mas para que agora Cristo seja formado em vós. Este é o final do processo, porque eu preciso ter a revelação que Ele me habita, que Ele está no meu interior. Porque preciso crucificar o velho homem? Porque o Cristo que está no meu espírito precisa ser formado na minha alma, porque eu já não tenho o meu espírito, Ele aí me habita. Qual é o escritório de Deus na minha vida? Meu espírito. Deus governa a minha vida e meu entorno, não mais um trono distante necessariamente, mas um trono estabelecido no meu espírito. Sabe? Ele governa desde o teu interior. Sabe? E quando eu falo de crescer, de fazer desenvolver Deus na tua vida, na vida do filho em você, o que significa? Que essa vida que você e eu já temos em nosso espírito possa alcançar a nossa alma. Aonde ele precisa ser formado? Na nossa alma. Esta é a labor apostólica. É sofrer dores como de parto, para que Cristo seja formado. Por isso eu estou aqui nesta tarde, nesta noite. E eu quero cooperar com aquilo que você já tem. Mas eu quero cooperar para que na tua alma se forme Cristo sobre a tua vida. Eu fecho minha palavra com os ministros. Essa é a nossa tarefa, ministros. Para isso trabalhamos pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Essa é a nossa tarefa. Porque sofrimos dores de parto? E aí, querido, esse é somar aos sofrimentos de Cristo. Me está entendendo? Porque esta vida não é só de férias, não é só certo rede de água de coco, certo na praia. Não. Vai haver momentos difíceis. Mas se é por gerar Cristo, nós teremos consolação. Está acompanhando? O apóstolo Paulo disse aos romanos, parece, que se o meu sofrimento parte de Cristo, eu também serei alcançado por a consolação que vem de Cristo. Então, pastores, líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, investamos em nossa vida no emprego, não em som necessariamente, investamos a nossa vida em pessoas. Está entendendo? E vou refazer a frase, não a nossa vida, mas a vida que estamos em desenvolvimento. A vida de Cristo nele, está entendendo? Porque assim você não se vai chatear quando ele vai embora. Quando ele vai embora, você diz, eu vi os melhores anos da minha vida. Aí Deus diz assim, que vida? Você não falou que me deu a vida? Então o que você deu para ele não era seu, era meu. Então por que está tristinho aí? Está acompanhando? Porque nós temos essas dores, sim ou não, ministro? Sim ou não? Eu investi a minha vida. Eu dei o melhor para esse discípulo. Eu dei minha vida. Eu dizer, me mostra os pregos, cara. Me mostra os buraquinhos na mão. Sim ou não? Porque a gente acha que é Cristo. Ele diz, me mostra os buracos na mão. É o único que tem os buracos na mão. É meu filho. Ele nos sua vida. Trabalhamos, querido. Não para que a igreja cresça,
Se encontrar que Cristo seja louvado em nós. Porque quando a vida de Deus cresce, tudo cresce. O reino semelhante a um homem e uma semente. Marcos 4, por isso termino de orar por você. Esse homem lançou a semente e voltou a viver a sua vida no dia a dia. Diz, e deitava, e levantava, acordava e deitava, sem saber ele como a semente cresce ou se reproduz. Primeiro erva, depois espiga verde, e por último, espiga madura. O trigo maduro na espiga, e quando o trigo está maduro, se alimenta a florescer. Porque é chamado o tempo da colheita, o tempo de desfrutar de nosso trabalho. Amém? Eu estou aqui para lhe animar com essas palavras. E a conclusão é: conheça ao Senhor e prossiga a conhecê-lo. Eu resgato da palavra do profeta Oséias, capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ah, pastor Dario, nada está funcionando na minha vida. Então, meu irmão, se dedica a conhecer o Senhor. Faça um tempo escondido, igual que Paulo. Vá para o teu deserto da Arábia. Não é? Paulo diz aí em Gálatas 1: vá para o teu deserto da Arábia e diz: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ouvir do próprio Senhor. Paulo disse acerca da ceia. Paulo não esteve na ceia, mas ele diz assim: aquilo que eu aprendi do Senhor, este eu vos ensino. Mas ele não esteve. Ele não viu naquele dia, mas ele teve um particular com Deus, com seu filho. Ele se empenhou conhecendo. Ele diz assim: tudo o que aprendi, tudo o que ganhei, tudo o que alcancei é lixo comparado com a revelação. Então eu não sei o que você perdeu, não sei se perdeu sua reputação, não sei se por causa de Cristo está falando mal de você. Isso passa, o ministro passa por isso. Mas como disse o pastor Alexandre, aguante firme, porque a opinião mais importante é a de Deus a seu respeito. É a de Deus a seu respeito. Percorre o mesmo caminho de Felipe, um diácono, um avivalista em Samaria, não é? Evangelizou um eunuco na rua deserta. Mas pergunte para mim: mas aonde ele terminou? Pergunte para mim: aonde ele terminou? Ele terminou na sua casa. Uau! Discipulando suas filhas. Eu quero ser um Felipe. Eu sei, sabe, pastor Alexandre, que vai chegar um dia que eu não vou viajar mais. Deus vai dizer: acabou, Dario. Não o teu ministério. Mas dedique-se à sua casa. Não que não me dedique, mas dedique-se a seus filhos biológicos e espirituais. Porque na hora de outros percorrerem o Brasil e de outros percorrerem as nações da terra. Porque o que nós fazemos hoje, pastores, não é para sempre às vezes. Felipe foi o cara, mas onde ele terminou? Em casa. Eu quero ser um Felipe. Eu quero terminar em casa, rodeado de meus filhos biológicos, de meus netinhos e de meus filhos espirituais, sabe? Aprendendo com eles, dando uma palavra de conselho para eles. Ministros, a gente não chegou ainda onde nós precisamos chegar. Também você pensa: chegou, aqui acabou, vou chutar no balde. Não chegamos ainda, porque nossa medida está marcada na porta. Precisamos chegar à estatura do varão perfeito, a semelhança de Cristo. Esse é o padrão. Esse é o padrão, não outro. Não é quantidade, não é em coisas, não é melhor ubicação. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Só você precisa manifestar Cristo, aquele que te ama. Você é filho de Deus. Você está desenvolvido o primogênito. Quando o Pai olha para ti, ele vê Cristo em você. Então, minha palavra é: mantenha-se firme, mantenha-se forte. Esta leve e momentânea tribulação, esta leve e momentânea tribulação, e você compara, é incomparável ao que você carrega. Isso é peso de glória. Sabe quem é a glória do Pai? O Filho. A glória não é um momento alegre, a glória não é um chilique gospel. A glória é entender que carregamos o Filho. Antes da cruz, a glória era a fumaça. Depois da cruz, a glória é a vida do Filho. O Filho é a glória do Pai. Fico de pé esta noite. Quero orar por você. Quero orar por você, ministro. Quero
orar por você nessa noite.